Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia, ou nosso devocional diário, como vocês queiram. Sei que já está tarde, né? Acho que já é o que, madrugada? Nem sei praticamente o horário. Mas enfim, foi a hora que deu para entrar hoje, né? Na verdade tem dias que eu nem entro, mas é porque às vezes a correria do dia a dia e também às vezes não estamos bem. Que é normal, né? Nós, como somos seres humanos, todo dia a gente tá 100%. Mas eu amo a palavra do dia, tá? Se eu não vim aqui falar a palavra do dia, enfim, segue lá o @influenciando.agraça ou o canal Influenciando a Graça. Então, se eu não postar uma palavra do dia uma dessas redes sociais, não sou eu, né? Como alguns já sabem, o Influenciando a Graça iniciou praticamente ano passado, né? Quando eu mudei lá o nome do canal para Influenciando a Graça, abri o Instagram, excluíram, abri outro, que aqui não tem o que fazer, né? Faz 2 anos que estamos aqui nessa cidade e foi assim que eu cheguei, o Espírito Santo me orientou. Eu já tinha o Facebook e o Senhor me orientou a mudar o nome da página. Eu tenho o Facebook desde 2019. E daí iniciou o Influenciando a Graça. Aí tenho, né, colocado a palavra do dia através de vídeo. Mas antes era escrito, né? Eu sempre postava o devocional diário, uma frase, um texto, uma reflexão, algo do tipo. Então, assim, não é de hoje, né? É desde 2019. Porque quem tem vida devocional sabe do que eu estou falando. A gente passar um dia sem estar conectada com o Pai é a mesma coisa a gente não respirar. Ou seja, quem a gente ama tem intimidade nisso. E quem não tem intimidade é porque não se preocupa, não, enfim. Então a mesma coisa é com o Senhor Jesus. Se a gente não tem intimidade com os céus, se a gente não luta para ter intimidade com Ele, a gente não vai conhecê-lo verdadeiramente como Ele é, como Ele quer que sejamos, ou podemos ter um relacionamento, uma intimidade maior com Ele. O texto que eu quero trazer neste dia se encontra em Mateus, capítulo 7, e versículos 13 e 14, que diz os 2 caminhos. Mas também temos a mesma passagem, porque sempre há várias passagens em vários livros do Novo Testamento, né? Então você também pode encontrar em Lucas 13, 24 e 25, se eu não me engano. Anotei aqui, mas foi apagada a caneta clara. Aí não ficou, enfim, como eu gostaria. Mas eu acredito que é isso, é Lucas 13, 24 e 25. E aqui Mateus 7, 13 e 14. Então você pode pegar sua Bíblia e acompanhar. Porque bom é buscarmos conhecimento e não sermos induzidos por quem não tem conhecimento da palavra. Hoje em dia, muitas vezes, as redes sociais, muitos são usados na revelagem. Eu digo que falo revelagem, né? Porque é revelação, isso e aquilo, profecias profetadas, só revelando, só falando coisas. E praticamente é mais um espírito de adivinhação, né? Porque é praticamente tudo que você conhece no WhatsApp, nas redes sociais, ou que você posta nas redes sociais durante aquele dia, as pessoas ficam tipo falando, por incrível que pareça. Então, assim, eu falo que a adivinhação não é verdade, não é adivinhação. Para mim é espírito de curiosidade, né? Então é um espírito de quê? Nem é de revelagem, nem é de adivinhação. É de... Como é que eu posso dizer? Não sei, curiosidade. Falsidade, falciane. E Jesus me perdoe, né? Se eu estou pecando, mas a gente tem que buscar o Senhor e se preocupar, né? Quando abrir uma live, quando vir aqui nas redes sociais, a gente tem que primeiro orar antes e pedir ao Senhor o que eu falo para o teu povo, ou o que eu falo para o povo, né? Independente que seja do Senhor ou não, porque a palavra ela é para todos nós, como seres humanos cristãos ou não ainda, que não conhecemos ou confessamos a fé.
E eu tava, antes de vir aqui, eu tava vendo uma live, né, da Thalita Malafaia, filha do pastor Cília Malafaia, que ela foi uma das que, tipo assim, eu fui fortalecida na pandemia. Ela foi uma das pessoas que foi usada por Deus para me fortalecer. Acho que o nosso ministério nasceu junto praticamente. Temos praticamente a mesma idade e realmente nós estávamos debaixo de uma promessa. E na pandemia acho que o Senhor desabrochou isso na gente, né? Ela já tem um devocional, né, lançado aí, acho que até 2. Quem sabe um dia eu posso lançar, fazer um e-book, né, dos meus devocionais. Deus é que sabe. Às vezes precisamos das pessoas certas, né? E às vezes aqui a região, como é muito pacata, não tem às vezes, não sei. Um dia Jesus pode, se assim for vontade dele, né? Porque eu nem me preocupo com isso. Mas já era pra mim ter um e-book, já era pra mim ter pelo menos um devocional, né? Porque o Senhor é lindo e maravilhoso. E nós gostamos de escrever. O Senhor é capaz, né? De nos fazer ir além. Então, nosso ministério surgiu praticamente igual, idêntico. Foi na pandemia que eu tive mais ainda intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, como a gente ficou com as igrejas fechadas. Então, eu busquei muito o Senhor, né? Praticamente, assim, a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas eu li em 6 meses, porque praticamente não tínhamos, para não ficar ansiosa dentro de casa, enfim, aquela coisa que eu passei uma semana praticamente sem dormir direito, ou até mais dias, com crise de ansiedade, e algumas palavras que eu tinha recebido de alguém, tipo assim, alguém até me feriu, acredito. E isso fez com que eu buscasse mais ainda o Senhor. Mas eu já vinha buscando ao Senhor, já vinha uma vida devocional, né? Acredito que eu sempre tive relacionamento com Deus desde criança. Sempre orei, sempre busquei o Senhor, sempre li a palavra. Mas acho que a intimidade maior foi aí a partir de 2019, com a minha busca cessante, tipo assim, mais tempo de exclusividade, que a Thalita fala isso, né? É um tempo, o devocional é um tempo de exclusividade com Ele, com o nosso Rei, né? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque muitas vezes nós tiramos um tempinho para ler um versículo, para ler, mas às vezes não conseguimos tirar um tempo maior para meditar no capítulo 2, enfim, 3, né? E mesmo lendo a Bíblia algumas vezes, a Bíblia é complexa, né? E cada dia ela se renova e acredito que nós precisamos estar sempre conectados com o Rei, porque Ele sempre vai nos dando uma revelação, né? Conforme deseja para o povo. E como líder de alguns departamentos, né, de igreja, como crianças, adolescentes, jovens, até mesmo assim, mulheres, nós precisamos estarmos preparados para levar um versículo, para levarmos uma palavra, uma direção, né, nos ciclos de oração, nos ensaios. Era assim que eu cresci, né? Então sempre tem que estar com uma palavrinha na ponta da língua. Então para mim falar sempre foi muito normal. Mesmo às vezes gaguejando, errando, eu falo gaguejando porque eu sempre fui tímida, né? Ainda sou, então às vezes eu troco algumas palavras, às vezes a palavra está correta aqui, ó, mas parece que eu pronuncio errado. Algumas pessoas falam assim, é impressão sua, mas é verdade. Então, assim, dependendo às vezes quando eu tô mais nervosa, talvez isso aconteça, né? Mas a palavra do Senhor, ela é fiel, né? E eu sei que nós não somos nada, somos pó, somos sim, somos falhos. E muitas das vezes nós deixamos de se conectar, ou às vezes as coisas ao nosso redor querem tirar o foco do Senhor. Então isso é muito chato, né? Quando a gente se posiciona e fala assim, meu Deus, realmente eu não estou sendo a Kessia que era para ser, né? Eu não estou sendo mais a Kessia que eu era. Porque eu sempre fui assim, tranquila, calma, a não sei quando eu vejo alguma injustiça, aí eu viro uma Pedro. Eu falo que eu viro um Pedro porque eu viro uma leoa para defender nós não precisamos defender, né? Que não defendeu o Senhor, mas para falar algumas coisas, algumas verdades, e tipo, brigar e reclamar, enfim, falar mesmo e gritar se for preciso, que não é bom, não é normal, né? A gente tem que ter o que? O domínio próprio, né? A temperança, aí vem os frutos para a gente aprender com os frutos, e temos esses frutos, que é importante que o Espírito Santo nos molde a cada dia. E o texto vai nos dizer, fala sobre esses 2 caminhos. E antes de eu falar nessa palavra, apenas nós meditarmos aqui, eu quero contar o sonho, que essa palavra já veio com o sonho que eu tive ontem, né? Para amanhecer ontem, a madrugada do sábado ou da sexta. Eu sonhei que, primeiro, como tivesse vários líderes, vários pastores, vários crentes, mas era mais assim, tipo, pastores com esposas, como que fosse
em algo quadrado, né? Mas algo que fosse mais uma coisa elevada assim do chão. Sabe, tipo um palco, um palanque, alguma coisa assim. E eles estavam ali e ao lado tinha uma estrada de barro. Olha só, uma estrada de barro e a estrada ela ia como se fosse afinalando, não sei se é assim a palavra correta que eu possa dizer. E aí lembrei da passagem que o caminho do céu é estreito. E muitos estavam naquele lugar e eu falava algo e eles não davam crédito. Eles tipo até se viravam. Aí eu falei, Jesus, realmente, talvez é isso que eu tenho observado e tenha acontecido na vida de muitos, parece que muitos estão sem visão, né? Ou perseguindo uns aos outros. E eu falo, isso não é normal, isso não é de Deus. E já faz um tempo que eu observo isso. E quando eu tive esse sonho, eu tive a certeza que era Deus confirmando. E de repente, olha só, eu vi aquelas pessoas indo naquele caminho e eu falava, vou acompanhar aquelas pessoas, porque essas pessoas não me deram crédito no que eu falava, né? Porque eu falava algo e eles, tipo, como tivessem mudos, né? Como a Bíblia diz, quando a gente está cego espiritualmente, mudo, surdo e cegos. Que Jesus tenha misericórdia, né? Que o Senhor, que a gente não venha perder a visão espiritual, ao entendimento do Espírito Santo, o temor a Deus e discernimento de espírito. E antes de eu ver essa imagem assim, no sonho, né, que foi por sonho, eu já tinha tido outro sonho com Raquel. Olha só, era como que íamos andando na cidade, né, e tinha uma piscina, e como que essa piscina enchesse, transbordasse, né? E aquela água vinha alastrando a rua toda, e o cantinho que a gente ia passar, eu falava, e aí agora, como é que a gente vai ultrapassar? Porque alagou tudo de água. Mas onde alagava a água, tinha matinho verde. E assim a gente conseguia, graças a Deus, a gente conseguia passar pela lateral de da calçada, né? E eu fiquei reflexiva nisso. Olha só, tive primeiro esse sonho, né? Essa visão em sonho, depois tive esse outro com esse tipo, várias pessoas, mas tinha um caminho que tinha poucas pessoas. E era uma estrada de barro. E é uma estrada que afinalava. Aí veio esse versículo na minha mente, que o caminho do Senhor é estreito, né? E muitas das vezes nós não queremos. E muitas das vezes, muitos acham que não sei. Aí eu falei, ó, eu e Raquel indo por outro caminho, né? Tinha sonhado praticamente isso. E eu falava, eu fiquei comigo, será que é porque nós estamos conectados com o Senhor, estamos indo para o caminho certo? E muitos que acham que está no caminho certo, não está no caminho certo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que possamos estar no caminho e na direção do Senhor e irmos, aleluia, para onde, né, o Senhor quer que a gente esteja. Porque bom é estarmos conectados com os céus. E eu tinha já pedido, né, vinha pedir ao Senhor confirmação sobre algo. E acredito que foi uma confirmação esse sonho, né? Porque eu falava, Senhor, confirme, né, o meu posicionamento, as minhas passadas, isso e aquilo. E tive essa visão, né? Mas que o Senhor venha me dar discernimento completamente do que isso quer dizer. Aí a palavra, né, que ficou guardada no meu coração e eu não tive tempo de entrar ontem, aí eu vim entrar agora. É essa, né, que diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E nós sabemos que realmente é assim. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. E nós cristãos que lutamos para ir para o céu, ou queremos ir para o céu, a gente sabe que é verdadeiro, que realmente isso é verdade. E a gente faz o quê? Luta para ir para o céu, né? A gente tenta deixar o que não é do agrado do Senhor para ir para o céu, mas muitos estão, às vezes, vamos dizer, tão cegos que eles estão cometendo erro, cometendo pecado e não reconhecem, né, que precisam ser mudados, que precisam ser transformados. Pelo menos que peçam a misericórdia de Deus, ou queiram a mudança, ou confesse com a boca, né, reconhecer a sua pequenez, que a gente não é nada sem o Senhor, e reconheça que precisa da ajuda do Senhor para ser livre, para ser transformado, para ser moldado, para ser cada vez mais parecido com o Senhor. Por quê? Porque a porta é estreita. E muitos acham que lá entra a idolatria, né? Lá entra a mentira, lá entra todo e qualquer pecado, e não é assim. Então que Jesus nos faça estar, né, na porta estreita, porque largo é os caminhos que conduzem à perdição. Então que o Senhor nos guie verdadeiramente pelo caminho que conduz ao céu. Amém? A paz do Senhor. Fique com Deus, uma ótima madrugada e um bom domingo a todos. A paz do Senhor.